Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bible Tour, agora falando de Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 9. O que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é uma história extremamente conhecida no meio cristão, que é a conversão do apóstolo Paulo. O soldado romano que perseguia cristãos, que não andou com Jesus, não conheceu Jesus pessoalmente durante o seu ministério terreno. E o ofício do apóstolo Paulo era garantir a manutenção da fé judaica. Então, para isso, ele perseguia todos os cristãos, colocava em cadeia e assim por diante. Mas no capítulo 9, a Bíblia vai dizer que ele está indo para Damasco fazer exatamente essa perseguição, quando nesse caminho ele é derrubado, ele cai em terra, ele tem uma experiência com Jesus, e aí Jesus fala com ele: Paulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus. Ali a gente vai ver a conversão de Paulo. O texto vai dizer que Paulo fica cego durante 3 dias. Tudo me leva a crer que é Jesus dizendo que antes de apresentar uma nova perspectiva de vida para ele, precisa resetar a atual, fica cego 3 dias para você nunca mais enxergar as coisas do jeito que você enxergava. Tudo me leva a crer que é isso. Ele vai para a casa de um homem chamado Judas. Deus dá uma instrução para um outro homem chamado Ananias que vá na casa de Judas, que ore com Paulo e que cure essa cegueira do Paulo. A gente vai ver no capítulo 9 que Ananias fica com medo disso, porque sempre ouviu falar que Paulo era um homem violento, perverso e assim por diante. Mas Deus vai deixar claro para Ananias. É isso que eu quero que você olhe. A missão de Paulo, descrita no capítulo 9, verso 15. Deus diz assim para Ananias: vai, esse homem é instrumento que eu escolhi. Deus está dizendo: eu escolhi Paulo, não tenha medo não, vá lá porque eu escolhi ele. Escolhi ele para quê? Para levar o meu nome. Aqui que eu quero que vocês olhem. Diante dos gentios, dos reis e de todo o povo de Israel. É muito comum você ouvir que Paulo é o apóstolo dos gentios. Mas quando eu olho Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, eu descubro que Paulo, ele não fala só com gentios. Ele foi chamado por Deus para falar com os gentios, com os reis e com todo o povo de Israel. Vocês vão ver aqui na leitura de Atos dos Apóstolos que ele vai pregar nas sinagogas falando com o povo de Israel. Ele vai pregar para os gentios e quando ele é preso, ele tem a oportunidade de pregar para as autoridades. Então, Paulo é o apóstolo escolhido para esta missão. É isso que nós vemos no Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E aí começa essa jornada de Paulo. Agora a gente vai ver esse Paulo começar a experimentar a perseguição que ele fazia, agora ele começa a experimentar essa perseguição. Agora nós vamos ver esse Paulo viajando, esse Paulo pregando, esse Paulo sofrendo essa perseguição. É isso que nós vamos ver. Mas antes disso, capítulo 10, Pedro vai ter uma experiência extraordinária. O que é o capítulo 10? Lembra que no capítulo 1, a gente tinha visto que eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. A ideia era que fossem para todas as nações. Atos 2, o Espírito Santo chega. Quando a gente olha a cronologia histórica, a gente descobre que os apóstolos não foram, ficaram em Jerusalém. No capítulo 9, Paulo é convertido. No capítulo 10, Deus vai dar uma experiência para Pedro. Pedro vai ter uma visão de coisas que ele considera imunda cair do céu e Deus fala para ele: come, cara. E ele diz: não posso. Ao mesmo tempo, Deus está dando uma experiência para Cornélio e manda Cornélio receber Pedro na casa dele. Quando Pedro vai na casa do Cornélio, aí o Pedro entende a mensagem. Isso é o capítulo 10. Eu tive uma visão de coisa impura descendo e Deus me mandando comer. Eu disse: não posso comer porque é impuro. Mas agora esse Deus me manda na casa de Cornélio, mostrando para mim que esse evangelho que ele quer que eu pregue também é para o Cornélio, porque eu não posso considerar indigno quem Deus não considera. Eu não posso considerar impuro quem Deus não considera. Então observa,
A mensagem era que fossem depois que recebessem o Espírito Santo. Tudo nos leva a crer que não foram porque eles entendiam que não mereciam. E aí Deus, no capítulo 10, está dando a instrução para Pedro e deixando essa instrução registrada para que a gente entenda que essa mensagem tem que ser entregue para todos, independente de que nos parece certo, do que nos parece merecedor ou não. A escolha do outro em acatar essa mensagem ou não é outro problema. A nossa mensagem, a nossa missão é levar a mensagem. O outro decide se acolhe ou não. Mas nós não podemos reter. É isso que o capítulo 10 está mostrando. Então, no capítulo 11, Pedro vai ter que, inclusive, explicar esse comportamento dele. As pessoas vão criticá-lo pelo que ele fez no capítulo 10. Então ele tem que deixar claro que o que ele fez, ele não fez por vontade própria. Ele teve uma instrução do Espírito Santo. É isso que a gente vai ver. E aí a gente vê também no capítulo 11, já Paulo e Barnabé indo para Antioquia. Vamos lá. Agora eles já vão começar a andar em Antioquia. Agora eles já vão começar a fluir. O evangelho vai começar a expandir. Entra no capítulo 12, Pedro é preso de novo. Então o capítulo 12 vai mostrar mais uma vez a perseguição, mais uma vez. O capítulo 12 para mim é extraordinário, porque deixa claro Tiago morrendo, Pedro sendo preso. Aqui no capítulo 12 mostra para gente o ambiente político, econômico, social que os apóstolos estão vivendo. Aqui, olha só, se Atos dos Apóstolos foi escrito perto da década de 70 depois de Cristo, Jesus morreu em 33, o povo está esperando Jesus voltar há muito tempo e Jesus não volta. Apóstolo está morrendo, Estevão está sendo apedrejado, Pedro está sendo preso. Vamos lá, capítulo 12, verso 2. Tiago, morto à espada. Pedro, preso. Capítulo 8, 7, 8, Estevão apedrejado. Olha como que a fé está impactada. Só dava para continuar se efetivamente eles estivessem cheios do Espírito Santo, gente. É isso que a gente está vendo aqui no capítulo 12. Capítulo 13, o ambiente. Agora o ambiente é esse até o final. Esse é o ambiente. Eu fico até curioso quando alguns cristãos dizem que hoje nós vivemos perseguição religiosa. Talvez devêssemos ler Atos dos Apóstolos com um pouco mais de intensidade para descobrir o que era efetivamente a perseguição sofrida pelos apóstolos. Será que somos capazes de experimentar isso aqui e dizer como eles diziam? Tem texto que eles dizem, nos alegramos pelo sofrimento que vivemos por conta de Jesus. Entramos então no capítulo 13. Agora, Barnabé e Paulo vão começar a andar. A gente vai ver Barnabé, Paulo, João Marcos, eles vão andar em Jerusalém, na Celência, em Chipre, em Salamina, em Patos. Eles vão andar em vários lugares, vão para Perge. É isso que nós vamos ver no capítulo 13. Eles andando, para quê? Verso 26 do capítulo 13. Para que os gentios temente também possam receber essa mensagem. Capítulo 14, a gente vai ver isso, essa expansão. Aí eles vão para Icônio, eles vão para Listra, eles vão para Derbe. Observa que agora tem esse avançar do evangelho por várias cidades. Chega no capítulo 15, eles são obrigados a enfrentar uma discussão. Os judeus estão dizendo, o povo tem que se circuncidar, cara. Que parada é essa de ser crente? Que parada é essa aí de não se circuncidar? A lei mosaica diz que tem que se circuncidar. Eles vão ter que montar o que eles chamam de concílio. O que é um concílio? É uma grande reunião em Jerusalém para decidir. Obriga o povo a se circuncidar ou não obriga o povo a se circuncidar. Então nós vamos ver aqui Paulo, Pedro, esses apóstolos todos reunidos, defendendo a sua tese. O capítulo 15 é isso, estabelecendo. Não tem que circuncidar. A circuncisão é do coração. Então no capítulo 15,
eles vão receber um documento que eles vão levar para todos os outros lugares, deixando claro que a partir daquele momento o Concílio de Jerusalém decidiu que a circuncisão não é mais necessária, tá? E aí nós vamos ver no finalzinho do capítulo 15 que Paulo e Barnabé vão ter um desentendimento. Barnabé quer levar João Marcos com ele e Paulo não concorda. Paulo então e Barnabé se separam e a gente vai ver que Paulo navega com Silas e o Barnabé segue com João Marcos. Tudo me leva a crer que essa divisão, que para a gente pode parecer uma confusão, foi uma estratégia de Deus para enviá-los em ambientes diferentes, pessoas diferentes, caminhando em ambientes diferentes, mas cumprindo a mesma missão. É isso que nós vamos ver. Capítulo 16, nós vamos ver entrar o Timóteo, um aluno de Paulo, um discípulo de Paulo. Mais tarde a gente vai estudar as cartas a Timóteo, 1º e 2º Timóteo, um discípulo de Paulo. É isso que nós vamos ver aqui no capítulo 16. Nós vamos ver Paulo e Silas na prisão ainda no capítulo 16. Mas observa que o tempo todo eles andando. Capítulo 17, eles vão para Tessalônica. Capítulo 17, eles chegam em Bereia. Capítulo 17, eles chegam em Atenas. Cada lugar desse é um desafio. Em Tessalônica, um desafio. Um povo com coração duro, com a dificuldade de aceitar a mensagem. Em Bereia, um povo já mais sensível. O texto bíblico diz que os bereanos conferiam, ou seja, eles não tinham rejeição. Eles ouviam e olhavam na Bíblia. Está na Bíblia, então estou dentro, vamos embora. Chega em Atenas, pega uma cidade com muitos ídolos, com muitas imagens. É isso que a gente vai ver em Atenas, uma cidade lotada de idolatria, de imagens. Depois, no capítulo 18, mostra eles chegando em Corinto. Depois nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Aqui está mostrando que eles passaram por lá. Eu quero que você entenda que as cartas, em geral, ou em sua maioria, é Paulo se comunicando com lugares que ele já tinha ido. Então, em Atos dos Apóstolos, mostra ele passando por essas cidades, os desafios que ele foi vivendo. Nas cartas, nós vamos ver Paulo se comunicando com essas cidades. Aqui no Atos capítulo 18 vai deixar claro que Paulo era um fabricante de tendas, até o verso 4, mas que depois ele precisou abandonar a profissão para se dedicar com exclusividade à pregação da palavra. É isso que a gente vê no capítulo 18. Nós vemos aí Priscila, Áquila e Apolo no capítulo 18, a preocupação de Paulo com o legado. É ele que discipula Timóteo, é ele que discipula Priscila, é ele que discipula Áquila, ele vai discipulando. Por quê? Porque ele sabe que o que ele carrega não pode acabar nele. Ele sabe da responsabilidade dele na sucessão. Chega em Atos 19, agora Paulo já está em Éfeso. Olha só, agora Paulo já está em Éfeso. Nós vamos ver em Atos 19, verso 13, pessoas tentando usar a autoridade do nome de Paulo e do nome de Jesus para expulsar demônios. E essas pessoas sofrendo as consequências por usar algo que não tem autoridade para usar. Filhos de sacerdote fazendo esse tipo de coisa. É isso que a gente está vendo. A gente vai ver Atos 19, eu quero que esse a gente leia. Ele em Éfeso, verso 25, dizendo assim, ó. Reuniu-se com os trabalhadores do mesmo ramo e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Quem é que está falando aqui? Pessoas que constroem imagens. Olha o que eles estão falando. Senhores, vocês sabem que nós temos uma boa fonte de lucros nessa profissão. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, o Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso. Vamos lá. Éfeso, uma cidade idólatra. A imagem da deusa. Um monte de imagens sendo fabricadas. Eles ganham dinheiro com isso. A idolatria alimenta uma indústria de artefatos religiosos.
Paulo está chegando lá e está dizendo, rapaz, isso aí não serve de nada. O que acontece? A indústria começa a sofrer impactos financeiros, eles começam a ter prejuízo com isso. Eu vou fechar esse vídeo nessa reflexão, Atos 19, a partir do verso 25, mostrando que Paulo está combatendo a idolatria e o povo não quer, porque principalmente, por que o povo não quer? Porque tem lucro com a idolatria. A pergunta que eu faço, e eu fecho esse vídeo, será que hoje a gente não consegue também vencer esse mal que existe da idolatria, porque a gente também não está mexendo numa indústria que movimenta bilhões de reais? Eu não sei se você sabe, mas segundo a última estatística, 15 bilhões são movimentados no Brasil, numa indústria de artefatos religiosos. Observa que tem um interesse financeiro na manutenção da idolatria. Isso que Paulo vive no capítulo 19, a partir do verso 25. E é isso que nós vivemos até hoje. Eles não querem que Paulo avance com esse combate à idolatria, porque pode prejudicar os negócios deles. Eles estão preocupados com essa questão. Observa que o texto vai dizer no verso 35 que eles adoram imagens que caiu do céu. Imagens como hoje, que dizem que foram achadas no rio por pescadores. Imagens e que movimentam uma cidade, um templo gigantesco, que trazem um monte de turistas para aquele lugar. É isso aqui que está relatando em Atos capítulo 19, que não é diferente do que a gente vê hoje. Uma estrutura religiosa que é montada numa cidade que achou uma imagem por pescadores em um rio, que dá o direito de criar um templo para essa imagem, e que pessoas saem de todo o Brasil para movimentar um turismo religioso naquele lugar, para colocar uma mão numa imagem. É isso que Atos 19 está mostrando, e eu estou trazendo para você, sem dar o nome do lugar, sem dar o nome do santo, mas que você possa refletir que Atos 19 é tão atual que a gente às vezes não percebe. E que tem um interesse aqui financeiro movimentando tudo isso. A cidade não tinha interesse em mudar porque tinha que abrir mão da questão financeira dessa indústria. No próximo vídeo nós vamos de Atos dos Apóstolos capítulo 20 em diante. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Eu te aguardo. Deus te abençoe. Graça e paz.